Olá, povo de Deus, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, tudo bem com você? Eu sou Jefferson Joab e seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao nosso canal Irmãos MPA. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico. Nós vamos falar sobre o maior inimigo da humanidade, a morte. Hoje nós vamos aprender o que a palavra de Deus fala sobre a morte e vamos entender, pelo menos um pouco, sobre o que a palavra de Deus diz. Por exemplo, morte. O que vem após a morte? Os justos e os ímpios serão ressuscitados? Aonde dormem os mortos? Tudo isso vamos ver aqui no Irmãos MPA, hoje, logo após a vinheta. Vamos meditar na palavra de Deus em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28, que diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Repare que não é de todos, mas de muitos, mas não de todos. Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Aqui nesse texto nós vemos 4 fatores fundamentais. O primeiro fator é que todo mundo morrerá somente uma vez. O segundo é que vamos prestar contas da nossa vida diante de Deus no dia do juízo. O terceiro é que Cristo morreu uma única vez. E o quarto pilar fundamental que nós acreditamos como cristãos é que ele aparecerá, Jesus Cristo aparecerá uma segunda vez. Não para salvar, mas para aqueles que o aguardam a salvação. Esses 4 fatores, esses 4 pilares, é o que nós cristãos acreditamos e depositamos a nossa fé nisso. Bem, o que vem após a morte? Nós, homens e mulheres cristãos, povo de Deus, nós tivemos um começo, temos uma existência e ela aponta para uma realidade final. Só que o destino do espírito é diferente do destino do corpo. O corpo, ele volta ao pó, que foi de lá que Deus o criou o homem. Ao pó, o homem depois que morre, ele volta. O homem, ele não lembrará de nada neste mundo. Ele desce à sepultura. O espírito, a nossa alma vivente, ela volta para Deus. Ela volta para Deus. Nosso espírito, ela vai à eternidade. Vai à eternidade. Terá memória deste mundo. Ela volta a Deus que o deu. Então, o que vem após a morte? O que vem após a morte é que o seu corpo, ele volta ao pó, ele desce à sepultura, mas o seu espírito que Deus deu, ele volta a Deus. Os justos e os ímpios, eles serão ressuscitados? Existe
duas ressurreições, ou dois tipos de ressurreições. A primeira é espiritual. Aquela pessoa que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, ela passa da morte do pecado para a vida. Essa é a primeira ressurreição em vida. Você deixa o homem natural que há em você, o homem pecaminoso, morrer e passa a ser nova criatura. Aceita a vida que Jesus dá através de sua palavra, através do chamado dele, você passa a ter uma nova vida, você passa a ser uma nova criatura. Essa é a primeira ressurreição, ressurreição espiritual. A segunda ressurreição, ela é física. A ressurreição física, essa ressurreição é para a vida eterna. É para as pessoas que aceitaram a Jesus e nasceram de novo espiritualmente. Mas e aquelas pessoas que não aceitaram a Jesus? Essas pessoas, elas serão consideradas como ímpias. Essas pessoas, elas não aceitaram Jesus, elas vão ressuscitar também, mas para a condenação e o castigo eterno. Qualquer dúvida que você tiver, você leia João, o Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 28 e 29. Vou ler aqui o versículo 29 para que você possa mais ou menos entender do que eu estou falando em relação à ressurreição, tanto dos justos como dos ímpios. Os que tiverem feito bem, diz assim a palavra do Senhor, para a ressurreição da vida. Os que tiverem feito bem, eles ressuscitarão para a vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então, tanto o ímpio como o justo, ele irá ressuscitar. Porém, cada um será julgado de uma forma. Um já está condenado e trará consigo o castigo eterno. O outro trará consigo e ganhará a vida eterna. E aonde dormem os mortos? Essa pergunta também é muito legal. Quando uma pessoa morre, ela deixa de existir. A morte, ela é o oposto da vida. Foi Salomão mesmo que escreveu e disse que os mortos, eles não sabem de nada. Eles não sentem mais nada. A nossa vida, querido amado irmão e irmã, ela é como a chama de uma vela. Quando essa chama ela se apaga, ela simplesmente acaba. Porém, como já foi propriamente dito, o corpo ele volta a ser pó, mas o espírito, que foi o próprio Deus que deu o fôlego de vida, ele volta a Deus. Porque é necessário que todo homem, que toda mulher seja julgada pelos seus atos na terra dos viventes. Existe uma parábola muito linda que Jesus fala sobre o rico e o Lázaro, né? Os dois morrendo. Um, assim que morreu, foi para o inferno. E o outro foi para o seio de Abraão. Foi para o paraíso. Um podia ver o outro. Abraão até falou com o rico que estava no inferno. Mas Abraão mesmo disse, olha, existe um abismo muito grande dos que estão aqui para os que estão aí. De modo que quem está aqui não pode passar para lá. E quem está lá não pode vir para cá. Então, a sua alma a todo momento é disputada pelo inimigo para que ela venha a ser roubada e venha a ser lançada no inferno. Não brinque com a sua salvação. Não negocie com a sua salvação. Jesus te ama. Ele quer salvar você e os seus. Ele quer trazer paz. Ele quer trazer vida. Não só nessa existência, mas Ele quer te dar a vida eterna. Meu amigo, meu irmão, minha irmã,
que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele possa aperfeiçoar, Ele possa firmar, fortificar, fundamentar a todos que andarem em conformidade em ser nova criatura. Que a paz e a misericórdia do Senhor sejam sobre vocês e seja sobre o Israel de Deus. Eu vou ficando por aqui. Um beijo em seu coração. Reflita e faça uma breve reflexão nessas passagens bíblicas e você verá que o Senhor Jesus Cristo quer salvar você, os seus, a sua casa e quer te dar vida, vida em abundância e vida eterna. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.